Olha aí, ó, o pastor, o jeito que anda, olha onde que tá, ó. Viu? É tudo Deus abençoe falsa. vocês, irmão. The Off, The King, The Power é uma farsa. Olha aí onde é que tá. Acompanhada. Eu não quero gravar nada, daqui a pouco eu bebo sangue de alguém. Aí, ó, acompanhada. Bancando. Se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto, faz pergunta, decide. Eu acho que você tem toda a razão de falar inglês em cima do altar. É super bacana, né? Mas fale o inglês corretamente. Of the King, the Power. O que isso diz, né? Isso aí você não formulou uma oração. Você não formulou uma frase. Não, mas o que Acabou. mas o Negócio de ai, the King, Não. ai, the Power. Irmão, Mas é o Legal. que tá em evidência. se eu quiser você foi falar gravada. Mohamed, Mohali, se eu quiser falar árabe, Mas meu- se eu A palavra que ele conhece em árabe é Mohammed. Mohammed é literalmente o nome mais comum que existe no mundo. Se eu quiser falar árabe, Mohammed, você tem noção? É a mesma coisa que eu falar assim, ó. E se eu quiser falar japonês, Hideo Kojima? Entendeu? Hayao Miyazaki. Entendeu? E se eu quiser falar japonês? Entendeu? E se eu quiser falar inglês, Donald Trump? Foi isso que ele acabou de fazer. E se eu quiser falar inglês, Donald Trump? Se eu quiser falar É francês, isso que tem que se eu quiser falar, Merci. se eu quiser falar merci, Isso se eu tá em quiser falar evidência. marrar, e o que Marrar? que O que é marrar, velho? E se eu quiser falar francês, Jacan? Eric Jacan? e o que fere o seio na igreja por causa disso, irmão? Corte rápido. Faca. O que fere o seio da igreja é que você tá metendo louco, pô. Você tá metendo louco, entendeu? Você tá metendo louco pesado, cara. Você tá querendo buscar autoridade com um bagulho que é mentira, simplesmente, né? E daí você tá pegando pessoas que não sabem falar inglês e é por isso que você pega essa brecha. A pessoa não sabe falar inglês, não sabe que você tá falando uma coisa que não faz nem sentido. A pessoa não sabe falar árabe, ela vai pensar que Mohammed é uma coisa muito importante. É um nome comum, o nome mais comum da face da terra. Entendeu? Você fere o seio da igreja quando você tá literalmente mentindo. Mentir é pecado. Você tá metendo louco. Entendeu?